página 185, aí no primeiro parágrafo, todos os homens que estiverem sob a regência da igreja triunfante. Amém? Vamos lá? Todos os homens que estiverem sob a regência da igreja triunfante, diante do testemunho do evangelho do reino, anunciado pelos vencedores, mediante a manifestação das virtudes de Cristo, terão de decidir-se pela vida ou pela morte. Esse é um ponto fundamental, queridos, né? Porque o tema central da Bíblia, é difícil falar de tema central porque a Bíblia tem muitos centros, né? Você pode pegar Cristo como centro da revelação das Escrituras, você pode pegar a própria economia de Deus como centro das Escrituras, você pode pegar o reino de Deus como um centro, porque são temas primordiais e que eles percorrem toda a Bíblia, né? Seria central um tema bíblico aquele que se encontra do seu início, do início da Bíblia até o final. Aquele que tem uma relevância em que muitos acontecimentos convergem para o cumprimento ou realização daquele tema. E no caso, a questão da escolha entre a vida e a morte é um tema central. Haja vista que logo nos primeiros 2 capítulos da Bíblia, você vai encontrar Deus criando o homem, né, o homem macho e fêmea, no caso Adão, em que eles são colocados diante das 2 árvores. Diz a Bíblia que no centro do jardim havia 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Comendo o homem do fruto da árvore do conhecimento, no sentido de fazendo o homem da árvore do conhecimento do bem e do mal o seu alimento cotidiano, ou seja, fazendo da sua inteligência, da sua razão, do seu conhecimento, da capacidade de conhecer, a força da sua existência, o homem morreria fatalmente. Agora, comendo o homem e vivendo por meio da árvore da vida, o homem teria vida eterna. Então, os temas morte e vida já estão desde o início da Bíblia. E isso mesmo discorrendo ali pela Torá, né, ali os livros de Moisés, nós vamos encontrar Deus propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição, mesmo sendo propriedades da lei, e mesmo sendo dentro da Torá, mais especificamente da história do povo de Israel, que foram tirados do Egito, levados para uma boa terra de Canaã. Então Deus falou, vocês vão entrar na boa terra de Canaã, e eu proponho para vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Então, mesmo essa vida e essa morte proposta lá em Deuteronômio para o povo de Israel, mesmo sendo vida física abundante e morte física fatal, essa morte física e a vida física, seja a vida abundante ou a morte física, elas de alguma maneira representam, elas são como a sombra da vida em realidade ou a sombra da morte em realidade. Então, quando o homem sofre a morte física, por exemplo, isso aí, essa morte aponta para a morte eterna. Não é a morte eterna, certamente, mas ela fala do efeito do pecado. Então, o pecado, no que diz respeito à morte, ele traz primeiramente a morte espiritual, porque a palavra morte, ela implica sempre em separação. Então, quando você pensa em morte, você tem que pensar em separação. Então, quando o homem peca, há a morte espiritual, no sentido de que o homem se separa, né, de Deus, há uma separação, é criado um abismo de separação do homem em relação a Deus, no sentido que o seu espírito humano, que é o ponto de contato com o sagrado, com o divino, com o próprio Deus, ele fica em estado de latência, razão porque é dito que quando o homem ele recebe o evangelho, ele confessa a Cristo, é dito que Deus nos deu vida, ou seja, o espírito renasce. A função do espírito, né,
é acionada, ele é colocado novamente em movimento. E aí o homem pode agora voltar a contatar a Deus por meio do seu espírito. Então, a morte espiritual, que é a separação do homem em relação a Deus. Tem a morte física, que é a separação do corpo em relação à alma e o espírito. Então, quando alguém morre, na morte física, você vai ali sepultar aquela pessoa, aí é dito que ali está o corpo. Porque a pessoa mesmo já não está mais ali. A sua alma e o seu espírito estão separados do corpo. Eles foram para uma dimensão espiritual que a teologia costuma chamar de período intermediário, que é o período intermediário entre a vida, entre a morte e a ressurreição, aguardando os procedimentos todos. E por fim a morte eterna, que é a separação eterna daquela alma, daquele espírito, daquela alma, não do espírito, da alma em relação ao seu Criador. O espírito não pode morrer, porque o espírito de todos, em qualquer tipo de morte, volta para Deus, porque dele procede o espírito diretamente, né? Então, o tema vida e morte está em toda a Escritura. Então, você vai encontrar isso não somente no início, quando Deus cria o homem, vida e morte, representados pela árvore da vida e árvore do conhecimento. Você vai encontrar na lei de Moisés, em todo o Antigo Testamento. Você vai encontrar nos evangelhos, Jesus falando sobre a vida eterna, sobre a morte eterna. Você vai encontrar nas epístolas, ensinamento dos apóstolos. Vai encontrar no Apocalipse aqueles que herdarão a vida eterna e também falando sobre a morte eterna. E, de todo modo, há uma situação que o próprio livro de Eclesiastes vai dizer que Deus colocou no coração do homem a eternidade, né? No sentido de que Deus colocou no coração dos seres humanos o desejo pela eternidade. Todo homem, ele resiste à morte de qualquer natureza. Mesmo ali no maior sofrimento, parece que as pessoas não querem morrer, né? Elas se agarram à vida como, né, se agarram à existência, né? Na verdade, não querem morrer, não querem. Então, Deus colocar no coração do homem a eternidade, quer dizer que Deus colocou no coração do homem o desejo de vida eterna, de viver para sempre. E nós vamos encontrar esse desejo ardente no coração dos homens em toda a história da humanidade. Você lembrar dos faraós, né, do Egito Antigo, em que eles acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam na volta da ressurreição, e eles faziam, né, as pirâmides ali para poder guardar os corpos dos faraós, porque eles acreditavam que eles voltariam à vida, e etc. E mesmo a própria filosofia tratou sobre a imortalidade da alma de maneira abundante, ali nos escritos de Platão, né, representando o pensamento de Sócrates, que falava sobre a imortalidade da alma, etc. E todas as religiões do mundo, de qualquer natureza, de qualquer linha teológica, né, falam desse desejo do homem de vida eterna, né? Os judeus também, embora no Antigo Testamento não havia muito essa ideia, tal, mas esse desejo era latente neles também, a igreja, enfim. Então, e hoje em dia também se fala, né, tem até estudos científicos com investimentos pesados mesmo, em bilhões e bilhões e bilhões do homem na busca pela imortalidade, a busca pela vida. Os homens querem viver. Até do ponto de vista filosófico, já houve quem dissesse que o próprio desejo do homem de procriação, de gerar filhos, é a manifestação do desejo de eternidade, do homem de se eternizar na sua prole. Ou seja, o homem entendendo que quando ele gera um filho, ainda que ele morra, ele vive, subsiste no filho. E o filho gerando outro seria uma espécie de manter-se vivo, né, nessa história. Então, os homens têm esse desejo profundo pela vida e vida eterna, porque é um desejo que Deus colocou no coração do homem.
Agora, a grande questão é que os homens querem a todo custo a vida, a todo custo querem a vida eterna, mas se esquecem que a vida eterna não é algo que Deus dá simplesmente ao homem de uma forma gratuita. É estranho dizer isso, não é? E nem que Deus dá a morte para o homem de uma maneira gratuita, né? Eu mato vocês, eu deixo você viver. Um Deus que fica manipulando pessoas ao seu bel prazer, esse vive, esse morre, etc. E Deus é um Deus, ele na sua soberania, ele é muito sábio naquilo que ele faz. Então, infelizmente, a ideia de vida eterna tem sido banalizada de um modo que as pessoas não param para entender que a vida eterna é um princípio. Um princípio. E a morte eterna também é um princípio. Evidentemente que Deus, não é que Deus coloca na mão do homem simplesmente para ele decidir pela vida ou pela morte. Deus dá aos homens todos os instrumentos e tudo o que é necessário para que ele viva. Então, a primeira coisa que Deus dá ao homem é o livre-arbítrio. E livre-arbítrio é uma questão interessante de se falar, porque, inclusive, quem acompanha o DEVAP há bastante tempo sabe que nós, em algum momento, negávamos o livre-arbítrio, não é? E que hoje nós afirmamos o livre-arbítrio. Fala, então, mas eles mudaram de opinião? Não, não mudou de opinião. A opinião continua sendo exatamente a mesma. Mas como pode ser exatamente a mesma se afirmava, se negava o livre-arbítrio absolutamente e agora afirma-se absolutamente? Bem, tudo é questão de perspectiva. Explico para vocês. Quando nós negávamos o livre-arbítrio, nós tínhamos uma perspectiva de livre-arbítrio. Nós olhávamos o livre-arbítrio por uma perspectiva. E hoje, se nós voltarmos a olhar por essa perspectiva, nós vamos negá-lo. Não há livre-arbítrio nesta perspectiva. Agora, olhando por um outro ângulo e colocando o livre-arbítrio sobre um outro fundamento, não tem como você negá-lo. E aí, então, é questão mesmo de a própria conceituação, o próprio conceito de livre-arbítrio é que está em xeque. Então, historicamente falando, o conflito em torno do tema livre-arbítrio, que se dá entre calvinistas e arminianos, é porque eles colocam o livre-arbítrio em cima de um fundamento totalmente equivocado. Ou seja, para eu falar se há livre-arbítrio ou não há livre-arbítrio, primeiro eu tenho que definir o que é livre-arbítrio. Sim ou não? Porque se eu não definir o que é, como é que eu posso afirmar que tem ou que não tem? Que há ou que não há? Que existe ou que não existe? Então, quando na teologia convencional discute-se o livre-arbítrio, eles partem do pressuposto que livre-arbítrio seria, arbítrio significa vontade. O arbítrio é a decisão da sua vontade. E livre no sentido pleno. Ou seja, quem tem livre-arbítrio seria, nesse sentido, por essa perspectiva dessa dicotomia calvino-armínio, seria a pessoa que tivesse uma vontade, um arbítrio totalmente livre. Ou seja, ele é absoluto para realizar qualquer coisa. E nós olhamos o livre-arbítrio por essa perspectiva. Liberdade absoluta de vontade, decisão e execução da vontade. Então, enquanto nós olhávamos essa perspectiva, nós falávamos, não, o homem não tem livre-arbítrio, de fato. Por quê? Porque eu não posso... Aí, olha os exemplos que vinham, né? Eu não posso voar. Eu não posso voar. Como é que eu tenho livre-arbítrio se eu não posso voar? Aí alguém fala, tá, mas a águia voa, né, nos mais altos, nas alturas e tal. Fala, só que mesmo a águia voando, que parece uma liberdade plena que ela tenha, ela está sujeita ao ar, ao oxigênio, a uma série de elementos que
a qualquer momento ela pode não conseguir mais voar, pode morrer lá em cima e cair. Logo, ela também não teria livre-arbítrio. Aí eu digo, mas isso, irmãos, é produto de reflexão. E aí é onde entra um ponto importante. Tudo aquilo em que você crê, creia plenamente. Não tem uma fé, né, essa fé fraca, não. Ou você crê ou você não crê. Agora, não é porque você crê plenamente que você vai tirar de você mesmo o seu direito, o seu dever de investigar a sua própria fé. Porque o problema não está na fé, ou o problema, melhor dizendo, não está na verdade, está em mim. Porque nós somos leitores da fé e somos intérpretes da fé. Ou seja, a minha fé se baseia naquilo que eu leio e naquilo que eu entendo e naquilo que eu interpreto. Se porventura a minha leitura estiver deficiente ou estiver incompleta, então eu vou ter uma fé deficiente. Mas não é a verdade que é deficiente, é a minha leitura. Então, como eu sou um ser finito e sou um ser limitado, sobretudo intelectualmente, no âmbito do conhecimento, então eu tenho que estar constantemente revendo a minha fé, no sentido de verificando se a minha leitura daquele tema está correta mesmo ou não. Agora, acreditar, alguém, o crente, desculpa eu colocar assim, acreditar que a sua leitura da Bíblia está 100% correta, baseado em que você tem que você acredita nisso? Você foi para uma igreja evangélica, alguém te convenceu daquelas doutrinas, muito bom, leu o texto, apresentou, está tudo certo. Mas o que te faz acreditar que o modo como você compreende não é passível de equívoco? Que a sua compreensão não pode estar equivocada em algum lugar? Você já viu por todos os ângulos, já ouviu todos os argumentos? Não, pelo contrário, brasileiro, sobretudo crente brasileiro, não lê. Aqui no Devap, que nós temos uma cultura de ensino, a turma não lê, ela prefere ouvir, fala, não, o pastor Alexandre falou, está falado. Isso é um erro. Isso é um erro. Tudo bem, todos têm a sua limitação, normal. Mas, pelo menos, você está aberto a ouvir mais, está aberto à reflexão, a pensar. No caso do livre-arbítrio, nessa perspectiva em que o livre-arbítrio seria uma vontade completamente livre para desejar o que bem quiser, uma decisão livre de executar a vontade e a execução dessa vontade, no caso aqui a vontade, a decisão e a execução, se isso é livre-arbítrio, eu digo que o homem criado nunca teve livre-arbítrio, em nenhuma hipótese, porque acredita-se que o homem tinha, nessa perspectiva, livre-arbítrio antes da queda. Quando ele peca, ele perde o livre-arbítrio. Mas antes de o homem cair, vamos colocar nesses termos, ele não podia tudo. Ou podia? Inclusive, nem deixar de pecar, ele poderia fazê-lo. Não tinha como o homem criado por Deus, simplesmente, e se Adão e Eva não tivessem caído? É uma pergunta que está fora de cogitação. É uma tolice pensar isso, por quê? Porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então, você está querendo dizer que o Cordeiro foi imolado por qual motivo, por qual razão? Não é? Bem, esse é um assunto também muito amplo. De todo modo, o homem, nessa perspectiva de uma vontade, uma decisão, uma execução da vontade completamente livre, sem nenhum empecilho, esse livre-arbítrio o homem nunca teve. Só que eu vou mais longe. Nessa perspectiva, nem Deus tem, nunca teve e nunca terá livre-arbítrio. Nesta perspectiva. Por quê? Porque uma vontade livre
uma decisão livre. Uma execução livre implica que Deus pode fazer qualquer coisa. E tem coisas que Deus não pode fazer. Estranho, não? Ah, mas o que Deus não pode fazer? Deus não pode mentir. Quem é que diz que Deus não pode mentir? A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Deus não tem, é contrário ao ser divino. A mentira é contrária à natureza divina. Por exemplo, por que um peixe não pode ser tirado da água e viver fora da água? Por qual motivo? Porque a natureza dele não permite que ele viva fora da água. Assim é Deus, a natureza divina não lhe permite mentir. Afinal, quem é o pai da mentira é o Satanás. A esse sim, é impossível que ele fale a verdade. E quando supostamente ele fala a verdade, ele procede com sofismas. Usa de meias verdades para ocultar a outra metade, que é a mentira. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. A Bíblia fala que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. É impossível encontrar trevas dentro da luz. A treva no sentido, ontológico da coisa, não no sentido da treva comum, da escuridão, mas no sentido ontológico do ser, um ser de trevas. É impossível. Deus deixaria de ser Deus. Não tem como ele negar a sua própria natureza. Deus não pode mentir. Deus não pode morrer. Como é que Deus morre? Se a Bíblia declara que Deus é a própria vida, pense comigo. Se bem que a maioria dos cristãos pensam que Deus, ele tem vida, né? Deus não tem vida. Deus não tem nada absolutamente, ele é tudo. Tudo positivo ele é. Porque se Deus tivesse vida, Deus faltaria nele algo de tão grande importância, que é o algo que o faz existir. Então Deus estaria sujeito a algo que seria o suporte de sua existência, logo esse algo seria maior do que ele. Você a Bíblia vai falar que ele é a vida. Ele é a própria vida. Agora, e para Deus morrer, o que é a morte? Não é a separação da coisa em relação à vida? Para Deus morrer, ele teria que se separar de si mesmo. Não faz nenhum sentido. Então, eu descobri com o tempo que essa perspectiva, essa plataforma onde se fundamenta a ideia de livre-arbítrio, é um equívoco. Não é que estávamos errados quando dizíamos que o homem não tinha livre-arbítrio. Estávamos certos. Porque se isso é livre-arbítrio, o homem não tem. Ponto. Eu continuo afirmando que nesse sentido não tem. Só que esse sentido é um sentido que não suporta o contraditório, para ficar claro. Tá, então o que é livre-arbítrio? Então agora temos que mover o livre-arbítrio para um outro fundamento, para um outro conceito. Então nós estamos falando sobre a escolha da vida e da morte. Deus colocou a vida e a morte diante do homem. E Deus deu ao homem todos os instrumentos para que o homem escolha a vida. E a primeira coisa que Deus dá ao homem para escolher a vida é o livre-arbítrio. E logo, o que é livre-arbítrio? Bem, nesses seres que existem aqui na Terra, nós podemos reduzir os seres existentes na Terra a 4 categorias. Os seres minerais, porque tem um ser, não é um ser vivo, mas é o ser mineral, chamado de reino mineral. Há o reino vegetal, dos vegetais, que em relação ao reino mineral,
já tem uma vantagem. Os vegetais já respiram, né? Já tem vida, né? Já sentem, já percebem alguma coisa. Não se locomovem, pelo menos a maioria deles, né? Talvez haja alguma planta que tenha algum tipo de movimento. Mas depois o reino animal, então reino mineral, reino vegetal, o reino animal já é um tipo de existência superior aos vegetais, já se locomovem, já se reproduzem, já tem um certo tipo de comunicação, já tem voz e já tem linguagem. Não tem linguagem articulada, mas tem linguagem. E por fim, o reino hominal, que é o reino dos homens. Desses 4 a que se reduzem todos os seres da terra, somente o homem tem livre arbítrio. Mineral não tem livre-arbítrio, planta não tem livre-arbítrio, animal não tem livre-arbítrio. Tanto é que a vaca nasce vaca e morre vaca. O homem ele é construído. O homem ele pode evoluir, ele pode involuir, ele pode estagnar. O homem está sujeito a mudanças profundas. Não é? A Bíblia fala disso claramente. A Bíblia fala que nós ainda não somos o que haveremos de ser. Porque quando nós chegarmos a ser o que nós haveremos de ser, quando nós o virmos como Ele é, aí nós seremos como Ele é. Então, somente o homem tem um livre-arbítrio. Então, em que consiste o livre-arbítrio? Existe em que dos 4 seres que há sobre a terra, dos 4 tipos de seres, somente o homem tem uma coisa chamada vontade. Vontade. Vaca não tem vontade. Cachorro não tem vontade. Eles têm um instinto do desejo. O desejo sexual é instintivo. O desejo pelo alimento é instintivo. Tudo dos animais são instintivos. Não é aquela vontade que você decide. Eu tenho vontade de realizar isso, vontade de comer isso. E você pode, inclusive, negar a sua própria vontade. Você pode realizar a sua vontade. Você pode decidir se mudar de cidade, de casa, de país, até de planeta você pode decidir. Não sei se você vai conseguir, mas você pode. Tem muita gente que está querendo se mudar para Marte, né? Não sei. De todo modo, livre-arbítrio ele só pode existir quando você compara o homem em relação aos seus pares de criatura. Então, o homem tem livre-arbítrio porque ele tem uma faculdade que os vegetais não têm, que os minerais não têm, que os animais não têm. Ele tem desejo, ele tem vontade, ele tem arbítrio. Mas não é arbítrio de qualquer coisa, ele tem liberdade, ele é livre para realizar tudo o que está de acordo com a sua natureza. Então, de acordo com a minha natureza, porque Deus assim me fez, eu posso decidir entre a vida e entre a morte. Por isso que a Bíblia vai falar: eis que hoje te proponho entre a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que viva. Se você ler todo o Antigo Testamento, você vai observar que os profetas vinham para advertir o povo a fazer uma escolha, a tomar uma decisão em relação a Deus. Tomar uma decisão em relação a Deus é uma faculdade que Deus deu a você. Você nunca vai ver um animal revoltado com Deus. Agora, eu sou ateu que não acredito mais em Deus. O animal não tem que acreditar em Deus, nem desacreditar em Deus. Ele tem que apenas ser animal. E ponto, não tem o que fazer. Ele não aceita Cristo, ele não rejeita Cristo, ele não busca a verdade, ele não rejeita a verdade. Por essa razão ele não peca. Quando um leão mata um cordeiro, por exemplo, ou mata uma corça, ou mata qualquer outro animal, ele comete um crime, ou não comete um crime?
Do ponto de vista moral do homem, ele não deveria fazer isso. Fala, não, poxa, você fez um cordeirinho, ele não fez nada contra você. Você fica com o seu juízo moral. Aí alguém fala, não, mas você não pode cobrar isso do leão, porque o leão não tem esse senso de moralidade, de ética. Ele age instintivamente. Tanto é que o animal, ele pode até ficar enraivecido com você por alguma circunstância e por um instinto dele, mas ele não fica guardando ressentimentos contra você. Um dia eu te encontro, e quando eu te encontrar eu te mato, não sei o quê, tal, né? Rancoroso. Não tem isso com os animais. Então, o homem, em relação aos animais, ele é superior porque tem uma faculdade chamada arbítrio. E dentro e de acordo com a sua própria natureza, ele pode escolher. A prova disso é que, por mais que neguem esse livre-arbítrio que estamos dizendo, o fato é que você escolhe se você busca a Deus ou não busca. O que todos os pregadores, desde os calvinistas, os arminianos, todos os líderes, de alguma forma, os religiosos, estão dizendo para as pessoas todo dia: você precisa fazer o bem, você precisa acolher. E por que tem que falar isso se as pessoas não têm escolha? É você que escolhe. Porque Deus te deu essa faculdade. Então Deus primeiramente capacita o homem com essa faculdade chamada livre-arbítrio. E por isso a vida e a morte são colocados diante de nós. Então não somente o homem tem, da parte de Deus, a ânsia pela vida eterna, o desejo de viver, como Deus dá ao homem agora essa capacidade de escolha. Agora, o grande problema da escolha entre a vida e a morte, e aí é um problema, talvez seja o problema principal, né? Que é o que todo mundo chama do diabo. O diabo, né? Aí, o problema é o diabo, e é verdade. Mas não o diabo enquanto o ser arquetípico lá, do Lúcifer. Ele não tem muita relação com isso, não, no sentido de que esse diabo é o grande enganador. Então, todas as vezes que você está enganado, se enganando, em relação à verdade, em relação a Deus, em relação à vida, em relação à morte, isso é a operação do império das trevas na sua mente. A grande luta em todas as épocas, em todos os lugares, é a luta de levar o homem à luz, à clareza, ao conhecimento, ao entendimento. É a libertação do homem com respeito ao engano. O engano é um fator que embaça o nosso entendimento e cega o entendimento a ponto de a pessoa não ver. De modo então que o fato é que há muitas pessoas que estão profundamente enganadas. E isso, em algum sentido, acaba levando-a a uma decisão por uma vida que o conduz à morte, ou por um caminho que o conduz à morte. Por isso, a necessidade da exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus tem a função de iluminar. Quando ouvimos a palavra de Deus com o coração aberto, a palavra de Deus, enquanto Deus revelado, essa palavra que no primeiro momento é logos, ela ao chegar no coração, ela pode se tornar a palavra rema, palavra revelada. Quando a palavra ilumina e você ganha consciência daquilo, agora a palavra ela ganha uma dimensão ontológica, orgânica, de luz no seu ser. Então é preciso que a palavra de Deus seja de alguma maneira pregada. Mas não somente a palavra pregada nos termos de igreja, né? Essa semana, há muito tempo eu pregava muito, confesso a vocês que eu pregava, até quando a pessoa não queria ouvir, ela tinha que ouvir, era obrigada a ouvir.
né? Era obrigado a ouvir. Eu falava, a pessoa não queria saber, eu falava, insistia, e acabava brigando, mas eu falava. Com o tempo eu percebi que é bobagem isso tudo, não é por aí. E eu descobri com o tempo também que nós não fomos chamados para fazer prosélitos, fomos chamados para fazer discípulos. O prosélito é aquele que você busca para convertê-lo à sua fé, à sua religião. Você vai pregar, não é para que ele seja liberto, não é para que ele siga Cristo, não é para que ele seja salvo. Você tem que trazê-lo para a sua igreja, senão não serve. Não serve, tem que vir para cá. Isso é proselitismo. E eu descobri que fazer prosélito é um pecado enorme. Então, eu também deixei de fazer proselitismo. De modo que agora eu falo muito pouco. E essa semana, um colega me convidou para ir à casa dele. Olha como são as coisas, né? Da luz, da revelação, do evangelho e tal. E ele falou, não, é aniversário do meu filho, eu queria que você viesse aqui e tal. Ele é um cara bacana, um cara que sempre está disposto a ajudar você quando você precisa, está sempre ali e tal. Falei, eu não posso deixar de ir lá. E eu fui. E aí, estamos lá. E aí, eu não conhecia a família dele. E ele falou para a família assim, olha, é pastor, doido para me levar para a igreja dele. E eu respondi, nunca precisou. Nunca convidei você para ir lá. Nunca fiquei te evangelizando, nunca, nada. Nós só conversamos coisas do coração mesmo. Ele falou, não, você não entendeu. É que você calado dá vontade de conhecer sua igreja. É que o seu jeito dá vontade de saber como é que vida espiritual é essa que você segue. Ou seja, a palavra ela chega de várias maneiras, sobretudo quando você vive. Viver a palavra não é você andar com roupa de crente, não é você ter o comportamento de crente, de um servo de Deus, de um discípulo de Cristo. Entende? Então, quando a palavra alcança o coração, começa a lançar luz. Por isso que para nós nos convertermos ao evangelho, tivemos que ser o quê? Iluminados. Sem iluminação, você não dá um passo. Então Deus nos dá, primeiramente, o desejo pela vida. Deus nos dá o livre-arbítrio para você decidir pela vida. E Ele nos dá a palavra dEle que se manifesta de diversas maneiras, enquanto luz para iluminar. Ou seja, observa que tudo é ação divina. Então quando eu falo que eu decido pela vida, não quer dizer que eu seja autossuficiente. Não estou dizendo que o homem que tem livre-arbítrio e decide pela vida, ele não depende de Deus. É exatamente o oposto. Eu estou dizendo que é Deus quem coloca o desejo pela vida. É Deus que te dá o arbítrio, enquanto a vontade, decisão e execução. E é Ele quem te dá luz para dissipar as trevas do engano, da mentira. No final, tudo é dele. Ninguém é salvo porque é bom, ninguém escolhe a vida porque é bom. Agora, é certo que se Deus nos dá tantos bens e tantos instrumentos no que tange a escolher entre a vida e a morte, que isso gera em nós responsabilidade. Ou seja, o homem, ele traz consigo uma profunda responsabilidade no que tange a escolher a vida em detrimento à morte, porque Deus não nos deixou faltar absolutamente nada. Ninguém pode dizer, Senhor, mas é porque eu, não tem esse mais eu. Tanto é que o milênio de que estamos falando, lemos aqui o primeiro parágrafo, ele será um período em que Satanás ele é preso em um determinado momento da história. Toda a dispensação milenar é marcada pela prisão de Satanás. Se não tem prisão de Satanás, não tem milênio. O milênio tem uma marca, o engano estará preso.
Satanás é preso para não mais enganar. A consciência caída estará sob as algemas da verdade, sob os laços da verdade. A verdade vai resplandecer de tal modo que o engano não poderá agir. Seria mais ou menos assim, olha, se nós apagássemos agora todas as luzes desse salão, aqui ficaria cheio de trevas, sim ou não? Treva enquanto ausência de luz. Você quer vencer as trevas? Acenda as luzes. Enquanto a luz estiver aqui iluminando, a treva não tem como surgir aqui dentro. Impossível. Então, o reino milenar será um período em que o engano vai estar sob o controle de uma ação divina. Ou seja, se Deus em algum momento da história não intervir na história do homem e falar, basta, eu agora vou te colocar dentro de uma situação em que você verá a justiça do reino de Deus. Essa palavra justiça, ela ganha uma dimensão fantástica, porque infelizmente o crente, ele não tem noção de justiça, porque ele pegou a palavra justiça e colocou ela num âmbito, ele esvaziou o sentido da palavra, e eu não sei nem o que ele pensa sobre isso. Quando diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino de Deus. E o que é a justiça do reino de Deus? Ora, se o reino de Deus tem uma justiça, logo o império das trevas não tem nenhuma justiça. Logo nós somos convidados a um reino em que a justiça é real, é verdadeira, é absoluta. Então, nesse período, os homens vão se dar conta de que a justiça, ela existe, vão se dar conta da natureza da justiça, vão conhecer a vontade de Deus, os atributos de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, tudo o que Deus é, porque o modo como Deus utiliza, o modus operandi de Deus salvar o homem é revelando-se a Ele. Deus não salva ninguém como simplesmente um apadrinhamento de alguém que ele goste mais em detrimento de outro. Não, bobagem. Deus, ele se mostra ao homem caído. E por que Deus tem que se revelar ao homem caído? Tem que se mostrar ao homem caído? Ora, porque o homem caiu exatamente quando a imagem de Deus foi maculada na sua consciência. Quando a serpente disse, não, Deus não é isso que você está pensando. E aí começa uma série de mentiras contra Deus, chamando Deus de mentiroso, né? Ele mentiu quando disse que você morreria, né? E não somente mentiu, mas ele mentiu porque ele sabe que se você comer, você não será como ele é, não precisará dele. E logo então a imagem de Deus foi sendo maculada, imaculada. E o homem foi criando uma inimizade contra Deus. Isso acontece muito. Se você pegar aí uma tipologia, imagina aquele filho que cresce, ele vai sendo influenciado por pessoas de fora e vai criando uma certa repulsa dos seus pais. E aí começa aquela vida de rebeldia contra os pais. Vocês já viram acontecer isso em algum lugar? Aí depois que passa tudo que o filho sofre, os pais morrem e tal, aí o filho está lá com 50, 60 anos de idade, aí o filho fala, puxa, tudo que eu queria é estar com os meus pais agora, e se eu soubesse como era, ele reconhece que ele estava enganado em relação aos pais. Não tem isso? Então imagina só que a humanidade, o cosmo caído, ele tem uma imagem errada de Deus. O nome de Deus foi maculado e foi banalizado. Por isso que a primeira coisa que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso é que nós devemos orar dizendo, Pai, que o teu nome seja santificado. Ou seja, o crente que ora essa oração, ele reconhece esse problema, que o nome de Deus tem sido profanado, tem sido maculado, tem sido, né? E esse nome tem que ser resgatado.
E como é que você resgata o nome de uma pessoa? Não tem esse negócio de uma pessoa comete um crime, uma coisa, e ela suja o nome dela. Todo vem um nome, vem aquela mácula. Então imagina que há uma mácula em Deus, mas ele não cometeu crime nenhum. Foi tudo mentira da parte de Satanás. E agora essas máculas têm que ser o quê? Tiradas. E como é que Deus faz? Então Deus vem trabalhando na humanidade. Em cada vez que ele trabalha, ele vai se manifestando, pouco a pouco, mostrando algo, muito pouquinho, mas chega um momento que ele se faz homem. E enquanto homem, ele mostra ao mundo de então quem o Pai é. Ele mostra, ele revela, e sobretudo nos momentos cruciais da paixão do Senhor, quando ele podia se mostrar o Deus que foi dito que ele era, mas não sendo, ele só pedia perdão, perdão, Deus de graça, de amor, de misericórdia. Ele está se revelando. E agora, depois da grande pregação do Evangelho durante tanto tempo, ele ainda vem, estabelece, vou colocar o reino diante de vocês. Vou mostrar o reino do Pai, vou mostrar o que é a justiça. Vocês vão conhecer o caráter do Pai, os atributos do Pai. A igreja triunfante, quando eu falo igreja triunfante, é a igreja que estará triunfante na ocasião, ela vai ser aquela que vai mostrar isso às nações. Elas vão ensinar às nações. Então vai ser o momento em que as nações vão ver e vão poder agora comparar com o que eles viram durante toda a sua história. Por isso que agora é dito que no final do milênio Satanás será solto. O engano volta. É liberado novamente. Por quê? Porque agora todos estes que aqui estão, ou que estiveram neste reino, eles terão de decidir. Agora vocês decidem de fato, se vocês querem a vida, ou se vocês querem a morte. Um Deus desse aí não tem tamanho, não tem cabimento. Eu já tinha acabado com tudo, muito tempo. Vixe. Bem, é isso que nós estamos falando aqui nesse parágrafo, né? Todos os homens que estiveram sob a regência da igreja triunfante, diante do testemunho do evangelho do reino, anunciado pelos vencedores, mediante a manifestação das virtudes de Cristo. Então, todos os homens que estiveram sob a regência da igreja triunfante terão de decidir-se pela vida ou pela morte. Agora, porém, não mais engodados pelas palavras da serpente, como aconteceu no Éden, mas mediante o vivo testemunho que obtiveram, tanto do reino de Deus, quanto dos reinos deste mundo. Eis a batalha final, que decidirá o destino eterno de cada criatura inteligente que há debaixo do céu. Isso aqui é extraordinário, porque quando diz, eis a batalha final, é importante corrigir este ponto, porque os crentes, quando ouvem falar de batalha final, eles pensam num exército de anjos com espada e de um Satanás do outro lado com os demônios com espada. Uma guerra de forças físicas, porque é assim que se pensa, como dois exércitos que vão lutar, né? Vão combater. E na verdade, a grande batalha, ela acontece no coração do homem. A luta é aqui dentro. Porque não é fácil. Vocês sabem que há uma luta, uma batalha, ou não há? Vocês vivem essa batalha todos os dias. Só que como hoje em dia as consequências não vêm imediatas, não são imediatamente, logo não nos damos conta. Mas imagina se para cada decisão que você tomasse a favor da morte, você sofresse um golpe da morte imediatamente. Você ia ficar ligado, esperto. Mas não, você vai lá e toma o partido da morte, o caminho da morte, e ainda assim acha que está tendo alguma vantagem. Mas isso é o engano que está operando. Então, quando os homens se virem agora diante de uma decisão final,
a batalha estará renhida nos seus corações, a decisão entre a vida e a morte. Último parágrafo da página 185. Oh, quão triste será o fim daqueles que, depois de terem tido pleno conhecimento da verdade, depois de iluminados, depois de provarem o dom celestial, depois de participarem das bênçãos do Espírito Santo e de experimentarem a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, sim, quão triste será o fim daqueles que, tendo vivido sob tão gloriosa nuvem de graça, virarem deliberadamente as costas ao Criador. O fogo da purificação os extinguirá eternamente, limpando a terra de tudo o que é estéril, enquanto o Eterno, com as mãos estendidas, os convida, em lágrimas, a retornarem à casa do Pai, mesmo sabendo que é impossível renová-los ao arrependimento, em razão da dureza de seus corações. É muita coisa, né, irmãos? Um parágrafo desse tamanhozinho, tanta coisa para falar, e o tempo já esgotando. Porque quando essas nações estiverem no reino milenar, elas vão obter o conhecimento da verdade. Elas vão ser iluminadas, vão provar o dom celestial, vão participar das bênçãos do Espírito Santo, vão experimentar a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Bem, aqui é algo, vou só lembrar vocês, tá? Essas expressões aqui, todos esses dizeres aqui, são extraídos lá de Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. Perfeito? Então, esse aqui é um texto bíblico. Então, como é que nós sabemos? É que lá no texto de Hebreus capítulo 6, quando fala essas expressões aqui, é uma referência aos judeus que no tempo da encarnação de Jesus, diante do Cristo encarnado, participaram de tudo isso. Imagina só, os judeus que esperaram Cristo tanto tempo, e aí vem o Cristo se encarna em Jesus, e agora, durante 3 anos e meio, eles são iluminados, eles obtêm o conhecimento da verdade, eles provam o dom celestial, eles participam das bênçãos do Espírito Santo, eles provam a boa palavra de Deus, eles provam os poderes do mundo vindouro. O mundo vindouro é o milênio, né? e a nova terra. Portanto, os poderes do mundo vindouro são as curas que Jesus realizou, porque no reino milenar o cego enxergará, o mudo falará, os coxos saltarão, a terra vai sofrer uma renovação e uma restauração. Isso aqui, um pequeno milênio nesse sentido, aconteceu quando Cristo esteve aqui na terra. Então, a prova disso é que quando Cristo expulsou um demônio lá de um homem mudo e surdo, Jesus fala lá em Mateus capítulo 12, se eu expulso demônios pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então, os judeus na ocasião, diante da manifestação do reino, deram as costas ao Criador e ao Salvador. E agora então, durante o reino, é a mesma coisa. Agora imaginem todos ali no reino, nas nações, diante dessas manifestações todas. Se isso ocorrer, como diz, o fogo da purificação os extinguirá eternamente, limpando a terra de tudo o que é estéril. O fogo da destruição, o fogo da purificação, o que a Bíblia chama de lago de fogo, não é um lago de fogo. Tá bom? O lago de fogo não é lago de fogo. Ah, como assim a Bíblia diz lago de fogo, agora lago de fogo não é lago? É como também o Apocalipse também fala de um cordeiro que não é cordeiro, fala de um leão que não é leão, fala de uma besta que não é besta, fala de uma Babilônia que não é a Babilônia, fala de uma Jerusalém que não é a Jerusalém, fala de gafanhotos que não são gafanhotos. Ou seja, o livro do Apocalipse é um livro simbólico.
E dentre tantos símbolos, o lago de fogo. Imagina só um lugar de fogo em que você varre para dentro desse fogo todo o lixo. Tudo aquilo que é imprestável, que não tem serventia alguma e que está somente entulhando e sujando o ambiente. E você tem que queimar, aniquilar e destruir para purificar e limpar o ambiente. A prova disso é que a própria morte, por fim, será lançada dentro do lago de fogo. O inferno será lançado no lago de fogo. O lago de fogo será uma linguagem metafórica e simbólica da Bíblia para dizer do fogo, que é Deus. Lembre-se do fogo, que é Deus. E esse fogo, ele tem duas funções primordiais. O fogo, ele purifica e ele destrói. Não é? Então, se você coloca uma pedra preciosa sob o controle do fogo, ou a temperatura do fogo, o fogo vai purificar aquela pedra preciosa, aquele metal precioso. E as arestas que estavam ali vão ser queimadas e destruídas. Ah, porque Deus é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor, e o mesmo fogo consumidor é o fogo purificador. Então o lago de fogo, que é essa imagem, né, que surge no finalzinho ali do Apocalipse, antes da novo céus e nova terra, é o momento em que o que é purificado adentra para a eternidade, e o que é imprestável é destruído, e a terra é purificada e é limpa de tudo o que não tem serventia alguma. Jamais se pode pensar num Deus, na eternidade, novos céus e nova terra, tudo resolvido, tudo certo, e em algum lugar do universo, um lugarzinho lá, um inferninho, cheio de Satanás, de diabo, de demônio, de alma gritando, eternamente gemendo, e o pior, sendo destruídas, como diz o Apocalipse, na presença de Deus. Deus que fica olhando, vocês estão vendo aí, ó? Ainda bem que vocês, vai vendo, não faz nenhum sentido. Mas como alguém vai dizer, Alexandre, isso é um argumento seu. Você não pode pegar um argumento da sua cabeça, porque você acha que Deus não pode ser assim, e pregar como doutrina. Eu falo, é verdade, tem razão, não posso mesmo. Então eu trago um fundamento estritamente bíblico, como prova e garantia de que não pode haver um lago de fogo eternamente com os seres vivos queimando e sendo torturados pela eternidade sem fim. Qual é o critério fundamental? Vamos devagar, vamos raciocinar biblicamente e experiencialmente. Está aqui a irmã Val. Existe um povo aí que diz que tem um lago de fogo que você pode ficar lá dentro queimando para sempre. Aí você fala assim, eu estou nem aí, porque eu estou tentando ver se eu consigo subsistir aqui. Né? Para você poder existir aqui nessa terra para sempre, não é lá no inferno, não, aqui. Você precisa de quê? Você tem quantos anos de idade? Não fale. 55 aninhos. Novinha. Para você viver até os, não vamos colocar eternamente não, até os 500 anos, você precisa de quê? De vida. E para você poder viver para sempre, você precisa de quê? Vida eterna. Você tem que ser imortal para viver para sempre, sim ou não? Para viver para sempre, você tem que ser um ser imortal. Aí a cristandade fala, então é isso mesmo, porque a alma humana é imortal, o homem é imortal. Mentira, o homem nunca foi imortal. Nunca foi. Você não encontra isso em nenhum lugar da Escritura Sagrada. Há
quem diga que a alma seja imortal, mas não é a Bíblia que diz.